Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas, aqui pela nossa BCC Television. A gente tem esse encontro, estacione aqui nesta esquina, porque aqui tudo acontece do bom e do melhor, para você que está aí do outro lado nos vendo no Globo, né? Isso é muito bom. E hoje a gente tem uma pauta bem diferente aqui no Esquina da Cultura, mas que é de uma importância muito grande, porque eu acho que tem a ver com a formação, ajuda na formação do ser humano, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que é tão importante hoje a gente ter essa formação, um pouco mais de conhecimento e através de uma coisa bem diferente, que está aí há anos-luz, mas que quase não é falado, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Alexandre Caixeiro, que é chefe de um dos grupos de escoteirismo, escoteiro, né? Uma coisa nossa, está aí há muito tempo, mas a gente quase não ouve falar. Alexandre, seja bem-vindo ao Esquina da Cultura, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Marta, pelo carinho, pela acolhida aqui, pelo seu público também. E a gente vai bater um papo hoje, né? Sim, sobre o movimento aqui de escoteiro, o combate do uso nocivo das drogas ilícitas, e estou à disposição para você. O que for interessante eu souber, a gente vai trocando figurinha. E o Alexandre, ele tem um trabalho também de um projeto de prevenção de drogas, né? Ele é policial civil, né? Chefe aí de todos os agentes de telecomunicações, que é uma carreira dentro da Polícia Civil, aqui do estado de São Paulo. Ele já vem atuando aí, há quanto tempo você está atuando na Secretaria de Segurança já? Eu completo no meio do ano 26 anos, né? Ingressei em 93 na Polícia Civil e passei por vários departamentos aí da Polícia Civil, aí, no interior e na capital. Você já trabalhou não só com o combate a drogas, né, mas Eu trabalhei no antissequestro muito tempo, né? Trabalhei no DHPP, no antigo DIRD, que hoje é o DECAD, no DENARC, quarta seccional, segunda seccional, de Interset no interior, e tive lá no departamento de narcóticos, como a gente conhece. O DENARC, fui entender melhor o que era a droga, eu tinha uma ideia errônea do usuário, que não é um problema de polícia judiciária, né? Que não é um problema, é de saúde pública. Sim. E aí eu entendi e vi que dava para colaborar, porque também tinha outra corrente, que era o movimento de escoteiro, né? E ter contato com o jovem. Isso é muito importante. Inclusive, dentro do Departamento de Narcóticos, existe uma delegacia de prevenção, né? Uma divisão, né? Uma divisão onde é feito todo um trabalho de um curso de agente multiplicador lá, né? O departamento ele tem 3 divisões, uma delas é a assistência policial, a outra é a DISE, que é de investigação, que é o trabalho pesado, que é atrás do traficante, e nós temos a DIP, que é a divisão de prevenção e de estudo, né, que ela trabalha para formar o agente multiplicador lá no departamento. Exatamente. Que vai ao agente comunitário, policiais, civis, militares, guarda municipal, professores, e ele agente comunitário que vai ter contato com a comunidade, e muitas vezes a pessoa tem uma certa resistência de vir falar com o poder público estadual, no caso de repressão, que é a parte da polícia, e fala com a gente, o agente vem e traz uma denúncia para a gente, que vai ser direcionado para a DISE, ou para a região que for pertinente. É isso aí. Lá nesse projeto de multiplicadores, né, de agentes multiplicadores, também é de suma importância. Muita gente de comunidade vai fazer o curso, né, de igrejas, de pessoas, enfim, envolvidas, de empresas também, né? Sim, porque hoje as empresas, elas identificam qual o problema. Ter um funcionário, não só se o funcionário é usuário, mas ter um funcionário que tem alguém na família, um ente querido com problema, ele não vai trabalhar bem. Trabalhando, pensando no filho com problema, não vai render. Então, e ele entende que
funcionário é um ser humano. Então, eles se preocupam em trazer os seus funcionários para alguns se tornarem agentes multiplicadores e aproximar infelizmente, esse problema existe no mundo, né? Não é só o Brasil. Com certeza. E poder auxiliar aquelas pessoas de quebrar alguns tabus referente à droga, né? Tanto a lícita como a ilícita. Exatamente, porque não existe só as drogas ilícitas, nós temos aí o tabaco e o álcool que estão aí sendo vendidos normalmente. Né? Aí aproveitando esse início da conversa, eu era chefe do movimento escoteiro e fui abordado por um jovem, de seus 15 anos, ele falou, chefe, fiquei sabendo que você trabalha no DENARC. Eu falei, trabalho. Tô com um problema. Eu falei, o que aconteceu? Já achando que era... Ele falou, os meninos na minha escola, não deixa de ser um bullying, estão falando que se eu não usar droga, eu sou um bobo, um tonto. E eu não sei o que fazer, porque eu não quero usar, porque é uma opção dele, não é por causa que ele tinha a informação correta. Okay. Ele não queria, daí eu falei, mas calma aí, não é possível um negócio desse. A partir de um jovem me procurar, daí procuramos aprimorar o assunto, e aí eu ajudei esse jovem está caminhando a vida dele, não teve contato com a droga, e soube falar ou não para esses jovens que estavam, e até indicar alguns cursos. Então isso foi prazeroso, foi um feedback pessoal meu, que eu vi que eu pude pontualmente colaborar num jovem e ver que ele não desviou. Ele é uma pessoa humilde, quer continuar estudando, o sonho dele é ser jornalista. Eu conversei com uns amigos jornalistas, até estão querendo apadrinhar ele, porque diante de uma hora que ele poderia fraquejar e partir, ele foi resistente porque ele tinha informação. E graças a Deus encontrou você no caminho, né? Mas também... aí é a função também do movimento de escoteiro, né? Vamos falar um pouco do escoteirismo. O escoteirismo nasceu aonde? Como começou? Porque é uma coisa muito antiga, mas hoje a gente não ouve falar muito. Por quê? Então, o movimento de escoteiro, ele vem do seu fundador, que é o Baden-Powell, que ele vem da África, ele é um inglês, ele estava numa guerra na África, e quando ele retorna, e é o período de Revolução Industrial, e ele vê muita criança na rua, na região lá em Londres, e aí ele fala, pô, mas não pode essa molecada ficar na rua, tem que estudar, tem que ter uma atividade e tal. E como ele teve contato com uma tribo local, e alguns princípios e valores muito aflorados, sem ter o devido intelectual, mas sim aquela parte, ele foi adaptando. E ele, em 1907, ele faz o primeiro escoteiro para rapazes, numa ilha. E, posterior, ele começa a montar, que é o conhecido hoje como o movimento de escoteiro, propriamente dito. E é mundial, né? Isso. Mundial. É a maior instituição que não visa lucro do mundo. É o movimento escoteiro. E nós somos voluntários, os chefes são voluntários, assinamos um termo que nós somos voluntários, não tem vínculo empregatício, não tem nada, nós dedicamos... Não tem remuneração, nada? Não tem nada. Tem falo que é o feedback, o que é esse retorno? De eu agregar, aquilo que a sociedade está me dando de positivo, eu repasso para a sociedade. Aí nós recebemos diversos jovens, diversa classe social, e o interesse maior é passar no caso que o meu ramo é o Lobinho, voltado às crianças de 6 anos e meio a 10 anos e meio. E nós temos um fundo para a parte lúdica, que é um livro que fala a vida do Mowgli, que é o Caminho da Jungle, que é onde ele representa o acolhimento, a alcateia, que adota aquele humano como um ente deles, e tem toda a parte lúdica que isso valoriza a socialização do jovem em cima desse pano de fundo que é esse livro. E em 1910, a Marinha do Brasil, todo ano, os oficiais fazem uma volta ao mundo para esses profissionais da Marinha
habilitado para saber utilizar os mares e conhecer a carta náutica na prática, né? Ok. E lá na Inglaterra, eles conhecem o movimento. E esses oficiais e sargentos e o pessoal da toda a corporação traz isso daí para o Rio de Janeiro. E aí começa, em 1910 chega o movimento de escoteiro no Brasil. No Brasil, maravilha. Aí nós temos o sênior, o escoteiro, e temos O Lobinho. Temos o lobinho, o escoteiro, e são várias, até os 21 anos, de 6 anos e meio aos 21. Ok. E esse jovem, cada etapa dele vai agregando valores. E eu não sei se você tem essa informação. Hoje as empresas procuram profissionais que tiveram sua vida no escotismo. Por quê? Porque ele sabe lidar com os próximos. Quando você vê que ele faz esse símbolo aqui, tem toda uma simbologia. Ok. Que aqui está Deus, a pátria, o próximo. E o maior toma conta do menor. E esse símbolo é mundial e representa que você é um membro do escoteiro. Mas o lenço... O lenço que está aqui, né? O lenço esse é da União dos Escoteiros do Brasil, que ele representa, no caso, o Brasil. Se eu for fora do país ou para um evento, eu uso esse lenço. Eles já sabem que você é do Brasil, brasileiro. E que sou um membro do movimento de escoteiro do Brasil. Maravilha isso. E essa simbologia toda que tem, né, dentro do movimento de escoteiro é muito bacana, né? E tem também essa história de você conquistar as especialidades, né? Então, como que funciona isso? Nada lá é de graça. Eu abro aspas, esse nada lá é de graça. Tudo é conquistado. Então, minha filha é membro, ela é escoteira, ela é lobinho, e ela queria tirar uma especialidade do combate do uso de drogas. Então, ela fez, no caso, um curso no PROERD, da Polícia Militar. Ok. Procurou atender os pré-requisitos, que existe um livro de especialidades. Participou, e aí ela tem que apresentar para os seus pares, para os lobinhos. Falar o que ela sabe sobre droga, equivalente à idade dela e nível cultural dela. Ok. Aí os pares falam, ela conquistou. E aí, num dia, hora marcada, recebe o certificado e a especialidade. Que é um bottom? Como que é um bordadinho que você vai pôr, né? O nome é especialidade. Vai pôr na lateral, dizendo que você conquistou aquela especialidade. Nós temos sobre comida mateira, sobre teatro. Então, tem vários aspectos. E procura o jovem fazer a especialidade. E aí, essa especialidade, quando surgiu com esse rapaz que me perguntou, eu tinha o grupo de escoteiro internacional, tem um movimento que é o Scout.org. Scout. Onde é um site internacional. E lá você coloca, no caso do Mensageiro da Paz, projetos que podem ser utilizados na sua comunidade, projetos que podem ser usados no seu país, que pode ser usado fora do seu país. E aí eu fiz combatendo o uso das drogas ilícitas, eu fiz um projeto fazendo o seguinte: nós temos o PROERD da Polícia Militar, nós temos o agente multiplicador da Polícia Civil. Eu mesclei eles e adaptei para o movimento de escoteiro. Qual era o intuito? Provocar que qualquer um ramo do grupo de escoteiro tenha o interesse do projeto, que provoque os seus pais para discutir o assunto. Aí eu elimino um tabu. Esse pai pode vir no chefe, que não sou eu, e falar: meu filho está querendo discutir sobre isso, então talvez eu sane a dificuldade do pai. Ok. E o pai consegue lidar com aquilo, porque o jovem vai cobrar: pai, hoje eu tive uma especialidade sobre drogas, e aí? Eu quero que ele discuta com o pai.
provocar a proximidade sobre o assunto pai. O diálogo sobre esse assunto, do que eu acho que é importante nas famílias. Porque muitas hoje, vezes né? você vai pondo de escanteio e não fala, passa a vida e não fala. Aham. Deu certo, não usou, tudo bem, mas se deu, você não sabe por quê, né? Perdeu o momento oportuno de discutir o assunto. E esse jovem também provocar a comunidade dele. Entre ele mesmo, né? Entre eles. Os pares. Isso, porque que o grande problema hoje que eu vejo, Marta, qual é? A menina de 15 anos, ela aflora muito mais rápido do que o menino. É verdade. E aí o que acontece? Se ela for aproximada por uma pessoa mais velha, se ela não tiver uma estrutura sobre o assunto, ela pode ser apresentada a esse universo e não está preparada para isso. Claro. Então, a gente tenta uniformizar dentro da necessidade daquele jovem para que ele consiga saber falar ou não. Se me permite, eu tenho um detalhe aqui para falar. Nós não podemos subestimar o jovem hoje. Ele tem acesso à cultura. Claro, a um clique, né? Ele acesso vai no a Google, tudo. ele já nasce mexendo no tablet. Sim. Então, diante deste aprimoramento tecnológico de informação, nós temos que melhorar a qualidade da informação. Com certeza. Para que ele fale não. E ele, ao falar não, seguro do que ele está falando não, que nem esse ele tem jovem... que ter conhecimento, e vocês fazem essa parte de... E não só disso, nós falamos, ele saber arrumar a sua própria roupa, eles lidar num acampamento, num acantonamento, ele saber práticas do dia a dia, ceder o lugar para que uma pessoa mais idosa possa sentar, uma mulher grávida, ser respeitoso com o próximo, respeitar os pais, respeitar as instituições. Isso é importantíssimo. Tá? São valores. Nós escutamos quem? A bandeira do Brasil, a pátria. Então nós valorizamos quem? A pátria. Os pais, a família. Nós temos também, junto no movimento, o pai de apoio. O pai de apoio, ele não é do movimento, mas ele auxilia a nós, ajuda a limpar quando tem um acantonamento, ajuda a fazer comida. Ele fica ali presente, por exemplo, no acampamento? Não que ele vai, mas nós fazemos uma escala, um vem para fazer o café da manhã, o outro para o almoço, outro para a janta. Que maravilha. Para fazer a limpeza. Isso. Então, o que acontece? E para que o pai saiba quem é os chefes. Ele não está jogando o filho num caldeirão. Sim, precisa saber também onde está o filho. Então, isso é uma proximidade nossa com o pai de apoio. Aqui a gente chama pai de apoio carinhosamente. Ok. Para que ele veja o filho, a evolução. Ó, o filho, olha, hoje ele sabe fazer um nó. Ele sabe montar uma barraca. Ele sabe fazer uma atividade com a mão. Ele sabe, além do tablet. Ok. Agregar na escola. Ele vai falar sobre astronomia, norte, sul, leste, oeste, pontos cardeais, o nascer do sol, o pôr do sol, velocidade, vento, saber usar a bússola. Gente, isso é sensacional, porque realmente isso não está mais hoje no cotidiano do jovem, da criança. Isso falta, né? Mas eu vou chamar um comercial rapidinho, a gente volta já com o Alexandre Cacheiro. Fica aí.
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com um assunto interessantíssimo, que é sobre o movimento de escoteiros aí do mundo inteiro, e a gente está com o chefe de um grupo de escoteiros, o Alexandre Cacheiro, além de policial civil, que também tem aí todo um trabalho de combate, de prevenção às drogas. Alexandre, a gente estava falando no primeiro bloco da importância desse movimento para trazer para o jovem valores que hoje estão completamente esquecidos, né? Essa coisa de respeitar o mais velho, enfim, o próximo, também de ajudar uma pessoa deficiente. Tem muita gente que está na rua, tem algum deficiente, ninguém está nem aí, vai embora, passa reto. Isso tudo, o movimento escoteiro, o amor à pátria, né? O conhecimento dos nossos hinos, que são tão lindos também, e isso tudo está dentro do movimento de escoteirismo, né? Então, o movimento de escoteiro, ele zela pela família, pela pátria, né? E ele tenta agregar, porque a educação quem dá é a família. Nós vamos tentar agregar, né? Nós temos uma visão real das coisas, porque a maioria é num sábado, 4 horas. Mas nós, com esses valores, nós conseguimos visualizar que ele é um diferencial na sala de aula, ele é um diferencial como membro da sociedade. Uma informação, se eu não estiver equivocado, parece que são 12 astronautas que foram à Lua. 11 eram escoteiros. Então, e algumas celebridades que você for puxar, por no Google aí, você vai ver que foram membros desta instituição que sempre está sempre com o viés do próximo. Ok. E os chefes, todos têm que fazer cursos. Então, tem o preambular, curso técnico, avançado, eu fiz o curso básico, curso técnico, avançado, tudo que voltado à disciplina de como você pode passar suas atividades, o jovem mexendo e aprendendo. Ele vai mexer com um nó, ele traz aquele na sua vida para alguma coisa. Saber lidar com a sua turma, com a sua tropa, com os seus, a sua equipe do lobinho, né? Então, o que acontece? Lá é separado por matilha, que tem uma parte lúdica. Então, todo é tudo um preparo que o chefe tem que fazer, né? E esse chefe preocupado, e ele é cobrado.
Ele não faz o que dá na cabeça dele, ele segue um cronograma durante o ano e ele tem que atingir essas metas. E tem os pares avaliam, que são o chamado fogo de conselho, que ele se reúne, os próprios jovens discutem algumas medidas dali para o próximo semestre, o que eles querem, uma atividade que venha agregar, e aí o chefe tem que adaptar essa atividade que eles gostam. Então, tem a parte democrática, que é valorizado dentro dessas atividades do movimento. Nossa, isso é importante também, né? Deixar que eles também possam trazer o que os mais gostam, as escolhas deles, para vocês que são os chefes. E você, ao ver o jovem com o seu uniforme, com o seu traje de passeio, ele ostentando o lenço, com a flor de lis, que identifica, que é o biro do internacional que representa o movimento de escoteiro. É gratificante. Nas datas de cívicas, né, comemoração do 9 de julho, dia do aniversário, tem a desfile 7 de setembro, da República, você vê aquele jovem cultando aquela parte principal, a pátria. Isso nos dá um retorno positivo de você ver que você está agregando no jovem algo e ele vai ser o diferencial. Ok, são valores, como eu disse, importantíssimos que não existe mais, né? Não existe essa preocupação. Inclusive agora me parece que vai voltar a disciplina de educação moral e cívica, né, nas escolas. Eu passei por isso, né? Eu também passei por isso. Aí não vai revelar a minha idade. Mas isso, eu tenho esses valores, eu vejo a dificuldade de alguns. Eu não posso citar os outros, eu cito dos meus filhos. Claro. Eu sinto que eles vão ter dificuldades, se voltar essa matéria, vai suprir isso. Uhum. Aí você fala, mas isso vai passar no vestibular? Não. São valores que você está agregando nele, independente se ele vai fazer faculdade ou não. Uhum. Nós estamos preparando um ser humano para saber lidar com o próximo. E outra coisa também, e de ter essa informação dos símbolos da pátria, dos hinos da pátria. Todo mundo fala, mas isso já era, isso não é mais importante. Né? Não, é de suma importância você saber cantar o hino do seu país. Como assim não tem importância? Não, tanto tem que os nossos irmãos que moram fora, quando qualquer reportagem aparece, você vê o orgulho que eles têm de ostentar a camisa do Brasil, sim, uma bandeira do Brasil. A nossa bandeira é muito bonita. Sim. Né? Se não for a mais bonita. Eu sou suspeito que sou brasileiro, mas eu acredito que é a mais bonita. E nós somos felizes nas cores dela. Nosso hino também é maravilhoso. O hino é lindo. Maravilhoso. E você vê que nós precisamos resgatar, porque o último ídolo que a turma conhece, uma geração não conhece, que é o Ayrton Senna, que tinha orgulho de sair com a bandeira do Brasil. Sim. E aí, se me permite depois a gente entrar na das drogas, que é o que assusta qualquer um hoje. Né? Nós vou resgatar os símbolos e temos que deixar o jovem preparado para aquilo. Antes da gente entrar no seu projeto particular que você tem, que eu sei que você desenvolve, que é para prevenção e combate às drogas, eu quero mostrar umas fotos para a gente desse trabalho seu como chefe de um grupo de escoteiros da cidade de Sorocaba. É lá que você atua com esse grupo, né? Eu comecei no Grupo Record, que era esse grupo, daí por problemas profissionais eu tive que trocar. Você sabe que tive que mudar de serviço, né, da unidade que eu estava. Eu estou indo já estou no grupo Tobias de Aguiar 221, que é esse número identifica também, além do lenço. O Tobias de Aguiar é aqui de São Paulo, não, então? É de Sorocaba. Mas é outro... É um outro grupo e a gente está desenvolvendo o trabalho lá com os jovens lá. E, recentemente, alguns integrantes foram na palestra na Associação Comercial de Sorocaba, que é essa uma das fotos aí. Vamos vendo as fotos, você vai comentar. Ali já é essa palestra. Isso, eu estou com o lenço lá, o delegado do lado é o Dr. Urban, que hoje é o atual secretário de combate de drogas do município. Ok. Aí o seu Sérgio Reze, que vai, acho que na próxima aparece. Esse daí foi no CADEC, que é um combate de drogas já para quem a prevenção não funcionou.
Ah, tá. Só deixa essa foto um pouquinho, volta um pouquinho, produção. Aí você está num programa de TV Isso. falando sobre... O Manga, que é conhecido como era o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, ele tem um canal lá, em TV fechada, que ele divulga e fala e como trabalhar. E o projeto dele é assim, para cada pessoa que tem já é dependente químico, é 9 meses. Então é uma gestação para tentar recuperar. Ele já tenta recuperar. Okay. E aí eu fui agraciado de comparecer lá, falar do meu projeto e também poder falar para ele e valorizar aqueles jovens que estavam dependentes, que eles estavam preocupados com os familiares não entrar no que eles já estavam. Então, eles se sentiam deprimidos, porque ele falou, eu estou no vício, mas eu não quero isso para minha família. Entendi. Aí tem mais fotos. Aí o pessoal do Consegue, que estava lá, e a parte de curiosidade que eu destaco, aquela garrafa PET tem 21 cigarros e tem uma caixinha que é da minha filha, que eu faço rodar, e deixo rodar. Todo mundo abre. Ok. Mas não pode falar o que tem dentro? Eu não falo nada o que tem dentro. Depois, no término, eu falo, mostro a foto da caixinha e falo, se você tivesse uma palavra dizendo, não abra, perigo, você abriu porque você é curioso. Sim. E essa curiosidade é o que leva o cara na droga. Entendi. Vamos lá, tem mais fotos. Aí o pessoal que chega, tem um pessoal que está com lenço, que é do Tobias de Aguiar, lá de Sorocaba. O seu Sérgio Reze, que é o presidente da Associação Comercial. Lá de Sorocaba. Tá, preocupado. E aí já começa a sua palestra. Os slides, né, da história da droga, né, que é milenar. Aí você palestrando. Palestrando, né? E diante deste cenário aí que a gente foi, e de outros lugares que eu tive. Isso daí eu faço aproximação na palestra. Eu quero que o cara não se sinta, ele tem que ter uma sensibilidade. Quem é o mais importante hoje para nós? Quem é o importante? É você. Sim. Então aquele que está do seu lado também é importante. É o próximo, né? O teu próximo. Exatamente. E a gente usa também essa parte do movimento escoteiro de destacar o próximo. Tem pessoa que sai da casa há 20 anos e não cumprimenta o vizinho. Não sabe quem é o vizinho. É verdade. Então nós temos que valorizar. O João o de camiseta amarela, o João, e a mãe, que é a chefe, ele quis participar para adquirir a especialidade depois, porque ele participou de uma palestra, a especialidade de combate ao uso de drogas. Olha que maravilha. Aí também uma confraternização ali, né? Isso. Eu estimulo para que a gente chama o quebra-gelo. Certo. Para que eles se sintam todos ali, não está um negócio muito formal. Ok. Tá? Isso Esse é um Pendorf, que onde é armazenado. E aí muitos não sabem. Então Sim, eu oriento. Tem muita gente que não sabe nem que isso se chama assim Pendorf e é onde se coloca cocaína. Isso daí é para uma finalidade, foi desvirtuada. E qual é o problema? Quando você acha aquela cápsula, vocês não acreditam que isso é para colocar medicamento correto. Foi desvirtuado para coisa errada. Medicamentos para ser utilizado aí dentro da saúde. E aí eles utilizam para colocar droga, para vender, né? Só que você acha que vai fazer num lugar com toda a limpeza e tal. Então qual é o perigo? Você acha aquilo na mão, mesmo que você jogue fora, se tiver o resíduo do entorpecente por fora, qual é o problema da criança? Pôr a mão no olho, na boca. E nós temos um problema gravíssimo, a memória fotográfica. Hoje você aí na sua casa, quantas vezes você chega num lugar, sente um odor e fala, nossa, isso parece da minha avó, ela que fazia uma comida. É a memória fotográfica. O jovem de zero, falo bem claro, de 0 a 21 anos, ele não pode ter contato com a droga. Uma vez que ele tem aquilo, o cérebro já registra, né? Porque você tem mulheres que estão na Cracolândia, grávidas, que ela já deu um start, pode ser que não, pode ser, mas pode ser mais que sim do que não. E se ele tiver, aquilo está na memória. Sim. É o gatilho para o negócio errado. Exatamente, nós temos, o cérebro nosso em outros países, no mundo tem lugares que é proibido usar o álcool, droga lícita, só a partir dos 21 anos. Alguns países você não sai com a garrafa na mão, tem que estar dentro de um saco para não estimular a prática daquilo. Ok. Porque depois dos 21 anos, que o cérebro está constituído,
O livre-arbítrio aí tem que deixar na mão de quem vai decidir o que Claro, vai fazer. aí Mas você ele tem já que estar... tem a formação biológica Isso. e você já pode escolher, né? Mas nós temos que primeiro preparar o alicerce. Nós, os seres humanos, é o único que demora para se desvincular da família. Porque ele tem que agregar muita coisa, conhecimento, tudo isso. Os outros, que são os Os animais... outros animais, os outros mamíferos... Desmamou, tchau, cada um segue sua vida. Verdade. Mas o ser humano não, ele demora. E alguns agora ficam até os 40 anos, né? Verdade, a adolescência, hoje tem uns adolescentes aqui que já estão com 40 já. Prefere ficar no colo da mãe. Exato. Não tirando essa prática, né? Mas salutária. Mas qual é a grande questão? Não pode ter contato com a droga. E a droga lícita, tabaco. E álcool. E álcool. Nós temos ele pode ser a porta, e a maioria é, o gatilho para entrar para as outras, para as outras, né? As ilícitas. E aí nós temos cápsula do vento, pó do macaco, são drogas que então na Europa a cápsula do vento está entrando no Brasil em raves, no sul. Essas são as novas que estão entrando. As novas sintéticas, né? Okay. K4, que é um papel com substâncias preparadas, que é a maconha. Então ele enrolaria e fumaria aquele papel. Entendi. Nós temos a cocaína, nós temos o crack. Se você fumar 8 vezes, você já está com o pé para o usuário. Ok. Está com o pé na dependência. Né? E aí alguns vão levantar, que levantam na palestra. Eu tenho um amigo que fuma maconha. E tem a maconha medicinal. Ela não está ainda desenvolvida, ela precisa de estudo. Ah, mas a papoula, tiraram um analgésico? Tiraram. Sim. O ópio? Tiraram? Tiraram. O ópio mas teve estudo. Não pode ser uma coisa banalizada, falar que quem... Claro. Porque a gente colhe. Hoje eu não estou mais no DENARC, eu saí dia 13 de janeiro, mas até então nós colhemos o resultado. Tanto o usuário para manter o seu vício, como o traficante. O traficante mesmo não usa droga. Sim. Porque ele se intitula empresário. Aham. E você, no movimento de escoteiro, vendo aquele jovem, aí você se sente mais na obrigação de zelar por eles e trabalhar em informação positiva para que ele fale não. Ok. Né? E esse projeto foi aceito, teve, acho que 69 compartilhamentos. Qual que é o nome do seu projeto? É Combatendo as Drogas, Prevenindo a Educar. Então, como é que nós... Tá ali, ó. Esse é o projeto do Alexandre Cacheiro, esse que você colocou no Grupo Internacional Scout, né? Isso. E que o seu projeto lá fez sucesso, me parece que até algum país implantou o seu projeto. Alguém compartilhou ele, um da Austrália, um do Canadá e um de Portugal. Ok. Aí eu não tive mais acesso ao desenrolar, mas alguém baixou ele para... E este projeto, ele, sem nenhuma pretensão, né? Mas qual era... Que fosse compartilhado, e está sendo compartilhado, e a gente vai discutir no grupo nosso lá de Sorocaba, e está aberto, né, para outros jovens, como o seu canal nos agraciou de poder discutir o assunto. Claro. E levar ao seu público como é que... Falar do movimento, falar do combate da droga. E que existe o grupo, né, o movimento escoteiro que trata dessas coisas e agora agrega também mais esse tema que é a prevenção de drogas, que é, eu acho que de extrema... Porque nada como investir na prevenção, né, Alexandre? Porque depois fica difícil. O custo é infinitamente. Porque depois o gasto é monstro. Sim. É com força de segurança, saúde, a vítima muitas vezes que mora ao redor daquele local problemático, tem que pôr segurança, todo mundo gasta. Uhum. Né? A prevenção, preparando o nosso jovem, e ele sabendo falar não, nós vamos, já abaixa isso. Se um exemplo, hoje eu entro no carro, se eu não pôr o cinto de segurança, minha filha fala, pai, o cinto. Porque ela está sendo trabalhada por uma campanha de trânsito
Então ela está tendo um retorno. Sim, claro. Ela sabe que tem que pôr o cinto de segurança. Na década de 70, os jogadores fumavam cigarro, faziam propagandas. Sim. E eles colheram na evolução e viram que cometeram um equívoco. Ok. E este equívoco que aconteceu, alguns até morreram de câncer. Custou vidas, né? Isso. Hoje você vê que teve uma redução. Agora nós estamos sofrendo um problema com o narguilé. Eu queria que você falasse, já que você tocou nesse assunto do narguilé, que eu acho muito legal você dizer isso pra gente, porque muita gente considera que não seja uma droga, que se você fuma aquilo e não acontece nada, é mais... e como é que é o narguilé? Tirando a parte cultural da origem dele, no Brasil houve uma banalização. Então, em Pancadão, em alguns lugares de muita concentração, traz aquilo lá, ele é bonito, chama atenção. Sim, tem um apelo visual, né? Aguça a curiosidade, mas pela banalização o que acontece? Eu divido o bocal com você e com mais gente. Ok. Herpes labial. De cara você vai ter isso. Você inalando ele equivale a fumar 100 cigarros. Aí você fala, não, mas a água filtra. A água não filtra. Outro aspecto. A água, ela tira o calor da fumaça que você está inalando e ela leva a umidade. Umidade no pulmão não dá certo. Para tirar água do pulmão, a drenagem não é uma coisa fácil. E aí está levando jovens de 18 a 19 anos, eu tenho vídeos que relatam o rapaz a hora que começa e depois ter que abrir toda essa caixa lateral, tirar a carne, drenar e cicatrizar de dentro para fora. É uma coisa que pode pegar bactérias. É horrível porque é muito fora, invasivo, fora né? O câncer de pulmão. Fora, no homem, quem fuma, ele desce e deposita pela genitália do homem, a posição que ela tem, ela fica parada perto do testículo. Ali é um lugar propício para ter câncer. Na mulher também, mas a bexiga. Então, é um negócio... E fora o odor que vai ficar. A pessoa que fuma pode passar perfume. Não adianta, o cheiro fica. O álcool. A tolerância minha, que eu tinha aos 18, não é igual que eu tenho hoje aos 49. Ok. Se eu tomar 3 latinhas, eu vou ficar esquisito. E daqui para frente, aquele cara que bebe, ele esquece que ele fica insuportável, ele fica chato. Começa um churrasco, o cara bebe, você não vê a hora que o cara vai embora. É verdade. Só que daí ele está dirigindo. Nós temos que agregar valores nele para que ele saber. Se ele beber, ele não pode dirigir. Claro. E eu transfiro nas minhas palestras um detalhe fundamental assim. Você vai fazer uma cirurgia hoje e ficou sabendo que o seu médico usou um entorpecente. Você vai para a sala de cirurgia? Não, claro que Soubemos que o piloto acabou de usar droga e vai pilotar um voo internacional. Você vai? Não vai. Você vai pegar o seu ente querido, vai pôr numa van para levar para a escola, sabendo que ele acabou de usar um entorpecente? Não. Então nós temos que transferir algumas coisas ou nos colocarmos naquela posição. Ok. O que eu não quero. Para mim. Eu não quero para o próximo. E não quero para a minha sociedade. E também tem esse lance de falar de que a gente fica sabendo e não vai, claro, no médico, no voo, que sabe que a pessoa está usando entorpecente. E é legal também que as crianças e adolescentes tenham essa informação sobre as drogas, quais são as suas consequências do uso, etc. Porque elas também, quando percebem, elas já conseguem perceber que a pessoa usa e pode fazer uma denúncia, pode dizer, olha, está acontecendo isso, então eu não quero para mim. O que acontece? Não consegue falar com o pai, mas fala com a professora na escola, fala para o tio, para o cara mais próximo, para o chefe no movimento de escoteiro. Nós zelamos... Ela tendo essa informação, e ela saber falar ou não, e não concordando com aquilo, sabendo que aquilo é ilícito, porque também na faixa etária deles, o comerciante não pode vender o álcool. Não, claro que não. Existe lei para isso, claro, que penaliza o comerciante. Então, ó, sei que tal lugar está vendendo. Tem os órgãos competentes para fiscalizar. Denúncia
tem o 181, tem vários órgãos que você não vai se identificar e tem que denunciar, para que o poder público consiga desenvolver um trabalho de polícia judiciária, de repressivo, se houver necessidade, e de levar aquele que está trazendo a droga para ser julgado. E, além de tudo, o principal é o seguinte, eu falo para os pais, adote o seu filho de 0 a 9 anos. Grave bem a idade, de 0 a 9 anos. Ah, meu filho nasceu da minha barriga, tá. Esquece, adote o seu filho. Se você não adotar o seu filho, você vai perder o seu filho. Vindo de origem natural ou adotado, vai perder o seu filho. Você fala da adoção literalmente ser presente. De 0 a 9 tá ali presente. Presente. Que é onde a criança você vai tudo. ser, se você me permite aí na sua casa, você vai ser a referência. Sim. Como eu sou referência para os meus filhos, como a minha esposa é referência para os meus filhos. E as crianças precisam dessa referência porque nós, seres humanos, aprendemos muito com a imitação, de ver o outro fazendo. O exemplo, principalmente né? A criança, o exemplo, ela segue o pai e a mãe. Então, é o que você fala, adote mesmo seu filho do 0 aos 9, porque aí ele já vai ter uma formação. Não desautorizar a sua esposa quando está dando uma reprimenda. A reprimenda é necessária e salutária, porque você põe limites. Claro. Nós temos que pôr limites. Posso tudo? Devo? Eu acho que não. Mas eu posso, mas eu devo. Então. Poder pode, mas e aí? E as consequências Você aguenta disso? as consequências? Precisa saber as consequências. Isso é um papel do pai e da mãe, da família. Por isso que eu te falo, e aí que a gente convida o pai de apoio. Vem presenciar com a gente. O seu filho, meu filho fez isso. Ele evoluiu, que legal. Né? A mesma coisa na escola, acompanhar, valorizar aquela professora, o professor do seu filho. Está indo mal? Será que só a professora é o culpado? Será que em casa ele está estudando? Ele pode ter um problema psicológico? Sim. Temos que acompanhar, nós temos que zelar daquilo que é o bem nosso, é o ente querido. Claro. Eu quis ter filho, eu quis adotar um filho, vem agregado responsabilidade atrás. Claro. Não é dar o nome e tchau. Não, pelo contrário. A gente tem que zelar Então, e cuidar você mesmo. zelando, você já inibe 50%, trabalhando na parte preventiva, e de vez em quando dando uma incerteza no quarto do seu filho. Meu filho vai ficar negativo. Enquanto você põe o pão na casa para o seu filho, ele deve também obrigações com você. Claro. Isso tem que estar bem claro. Quem mantém sou eu e eu zelo por você, mas também eu vou examinar o seu território. Claro. Porque se você esperar acontecer... Não, e hoje em dia os pais estão muito por estar trabalhando, a mulher que foi para o mercado de trabalho também, muitos pais deixam, acho que essa coisa muito solta de, não vou invadir também o espaço da privacidade do meu filho. Acho que isso não é bem isso, né? A gente tem sim que saber com quem seu filho está, onde ele está, com quem ele anda, se tem alguma coisa no quarto dele que não é legal. Eu tenho sugestões. Chama quem é o amigo, a família do amigo para conhecer. Vai ter um evento? Vai. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira. Um leva, outra família traz. Nós temos que compartilhar e trazer os bons valores para dentro de casa. Claro. Vai fazer um churrasco? Bons valores para dentro de casa. Para que é referência. O seu filho olha e sabe, esse não sei se está certo, mas esse não serve para... Serve esse daqui, porque assim na minha casa, na casa desse amigo meu também é assim. Né? Não admite lá, não admite aqui. Na casa dos meus avós não admite, na casa dos meus tios não admite. Mas admite isso que é salutário. Exatamente, aí vai se construindo esses valores tão importantes, né? A gente está no final do programa, eu conversaria com você aqui um tempão, né? Porque eu acho que é um assunto que de grande importância e que rende muito, tem muita coisa para falar. Sim. Mas eu queria só que você me dissesse, por exemplo, como que se faz para entrar num grupo de escoteiros, lá no seu caso em Sorocaba, os pais procuram, quem a gente procura, como é que funciona isso? Aqui na capital tem diversos grupos Okay. de excelência, de formação. Lá, a região lá de Sorocaba é o 20º grupo que coordena, que é o de formadores, que coordena diversos. Então tem
Grupo Ipanema, o Recoi, o Tobias de Aguiar, o Terra Rasgada, são nomes simbólicos que representam a região da cidade de Sorocaba. Mas tem um site, tem uma coisa... Então, como você se inscreve? Você pode entrar por grupo, União de Escoteiro do Brasil. Okay. E lá nesse site, ele diz as informações e qual é o grupo mais próximo da sua casa. Okay. Essa é a primeira. Quando você tem curiosidade, vá no grupo mais próximo da sua casa e chegando lá, o chefe vai lhe acolher, vai pedir para o seu filho vir conhecer, ver se ele quer aquilo. Okay. Passar um dia, daí tem um período de inclusão, aí tem todo um rito de documentação, que tem que se inscrever na União dos Escoteiros, na UEB, tem um seguro, tem toda uma formalidade, um custo, e diante desse toda essa precaução burocrática que a gente tem para resguardar o jovem, claro, e o pai, né, e o chefe é o responsável lá, diante de todo esse cenário, ele vai se sentindo para ver se é isso que ele quer. Se aquele ambiente destaca algo, né, desperta algo para ele. E depois, se ele fizer, aí ele vai pôr o traje, vai ter a época da inclusão, que vai receber o lenço do grupo, vai fazer a promessa. Okay. E essa promessa que é, porque nós temos um slogan que você encontra com alguém e fala, eu fui escoteiro. Não, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. O resto da vida. Então esse slogan, ele tem um peso para quem é do movimento. Okay. Então, nós valorizamos e aí nós convidamos vocês para conhecer o movimento de escoteiro da sua região, que segue um princípio desde 1907. E até que idade pode ser você fica num grupo de escoteiros? Começa de 6 anos e meio e acaba com 21. Se ele houver interesse, ele pode virar chefe. Okay. E colaborar com a sua comunidade. Grande maioria vira chefe porque vai acabar colaborando. E temos alguns que não foram chefes, não foram escoteiro, mas se tornaram e são excelentes chefes. Traz a sua formação dentro daquela doutrina que já existe para o jovem na realidade atual. Maravilha! A gente encerrou mais uma Esquina da Cultura. Hoje a gente teve a honra de receber aqui o Alexandre Cacheiro, que é policial civil, aí há um tempão já, tem um trabalho muito bacana dentro do Departamento de Narcotráfico, DENARC aqui de São Paulo, e também tem um projeto dele, né, que combate as drogas e também as palestras tão importantes que ele leva esse assunto, esse tema que, como ele disse, muita gente, vamos deixar de lado isso aqui, porque não, isso tem que ser informação, o conhecimento é tudo hoje, né? E o Alexandre, através das suas palestras, do projeto dele e por ter estado à frente do DENARC também, traz essas informações para os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, que aí, quando você tem informação e conhecimento, é o que ele diz, aí você pode falar não, porque você conhece, você sabe aquilo. Eu queria te parabenizar por todo esse seu trabalho, tanto dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como também esse seu trabalho, esse seu projeto, né, teu, que você leva aí para os lugares e que traz essas informações e que traz esses valores tão importantes para os nossos jovens que estão completamente esquecidos disso, né? Os pais esqueceram desse lado e que você está trazendo para a sociedade, e isso é de extrema importância para que a gente forme um adulto bacana, não é? Marta, eu que agradeço pelo espaço aqui no seu programa, passar para o seu público que ele tenha a possibilidade de agregar essa informação, que seja útil, que você adote o seu filho, né? Ou seus familiares, né? Ficar sempre na vigilância. E é um tema pesado, mas a gente tentou trabalhar ele de uma maneira mais leve, né? Para que você consiga passar para o seu ente querido. É pesado, mas é de extrema importância, e dessa maneira leve fica mais fácil de lidar com esse tema, né? E tão importante para os jovens e para a formação do futuro adulto,
né? Para que ele possa ter uma vida, um bem-estar, principalmente dentro da saúde também. Né? É isso daí. E ter aberto um espaço também para o movimento de escoteiro. Falar desse movimento tão importante e que tenho orgulho de representar o país, e a gente se sente agraciado do feedback que esse movimento dá para a gente. E obrigado pela oportunidade e sabe que pode contar com a gente para qualquer coisa. Ok, a gente vai contar sim e espero que você voltará aqui para o Esquina da Cultura e com esse assunto, com novidades aí. Parabéns por ser um dos chefes de um dos grupos de escoteiros lá de Sorocaba. Eu sei que você tem um trabalho bonito lá e parabéns também pelo seu trabalho dentro da Polícia Civil. E a gente se encontra em breve por aí. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Eu sei falo, que você é um cara muito ocupado, mas veio aqui falar com a gente hoje. Eu faço questão de vir e levar, e também saiba que pode contar com a gente na Delegacia Geral lá. Ok. Né? Essa gestão do Dr. Rui Ferraz Fontes, eu acho que vai valorizar o trabalho de polícia judiciária e dos bons profissionais que a instituição tem aí. Ok, estamos aí. Então, eu me despeço de vocês. Lembrando que terça-feira que vem temos mais um encontro aqui na sua BCC, dentro do Esquina da Cultura, este programa onde você estaciona nessa esquina e tudo acontece. Abraço para vocês, beijos no coração e boa semana a todos. Alexandre, mais uma vez, obrigada e até terça. Tchau, fui.